Celebramos no dia de ontem a festa de todos os santos e santas, reconhecendo que esse caminho de justiça, de santidade, é trilhada por tantas pessoas no mundo, né? As que são da igreja, as que não são, as que têm fé, as que não têm tanta fé, mas que se debruçam sobre a dor dos outros, acompanham, são justos, são bondosos. E a gente diz festa de todos os santos e santas. E hoje, de modo especial, nós olhamos para aquelas pessoas que já faleceram, né? Pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas muito chegadas. E o evangelho que nos é proposto é o da viúva de Naim, né? E só encontramos em Lucas. E ele descreve assim esse episódio. Ele diz que uma grande multidão estava acompanhando Jesus, né? E eles estavam indo para uma cidadezinha chamada Naim, uma aldeia, com olivais, como acontece na Palestina, com figueiras. E vem essa multidão junto com Jesus, e uma multidão alegre. E de repente, saindo da cidade, uma multidão chorosa, tá? Um enterro, não um enterro qualquer, né? Comoveu a cidade, porque morreu o único filho de uma senhora que já era viúva. Jesus, quando olha aquela cena, ele é tomado de compaixão, né? Ele se comove e ele diz para essa mãe, ele diz: não chores, mulher, não chores, mulher. Às vezes a gente não tem nenhuma palavra diante da dor de um filho que morre, de uma mãe, de um pai, e Jesus, comovido, diz: não chores, mulher. Mas ao mesmo tempo, ele se dirige ao caixão, ao féretro, e ao moço que estava lá dentro e diz, né, levanta-te. Ele começa a falar e ele entrega o filho para sua mãe. Então, daquela multidão alegre, a multidão chorosa, o Evangelho diz que todos ficaram com muito medo, né? Claro, quem espera que um morto ressuscite? Muito medo, mas ao mesmo tempo louvavam a Deus por aquele gesto de Jesus. O que é que esse Dia dos Mortos diz para nós? Eu creio que, em primeiro lugar, nos fala de Deus, né? Ele se apresenta no Antigo Testamento como aquele que é o pai dos órfãos. Na Palestina, uma criança que perdeu o pai e ficou só com a mãe era muito, muito desamparada. E a viúva também, que não estava mais na casa dos pais, perdeu o seu esposo, muitas vezes perdia a terra, era explorada por outros. Até os religiosos que iam lá fazer muita oração de olho nas poucas posses daquela viúva. Deus é o pai dos órfãos, o protetor das viúvas. Segundo lugar, né, a mensagem e a comoção de Jesus, que ele, para anunciar o reino, ele anuncia a vida e não a morte. Deus é Deus da vida. Isso devia calar fundo em nós mesmos. No dia de hoje, nas saudades, a gente chora um pai, um irmão, uma pessoa querida, mas a gente chora e, ao mesmo tempo, uma profunda certeza e esperança no Deus da vida, no Deus que ressuscitou Jesus, no Deus que ressuscitará a todos nós. E a leitura do Apocalipse para hoje diz que ele vai enxugar toda lágrima,
não haverá luto, nem dor, né? Porque Deus vai fazer novos céus, nova terra e vai anunciar a luz. Que a gente não deixe que a morte entre. Há mais de 50 mil mortos aqui no Brasil, todo ano no trânsito. Não é possível. Milhares de mortos por causa de bala perdida, de confronto com polícia, com grupos armados. A vida não pode. Deus é dono da vida, nós não somos da vida. Que a gente firmemente aposte na vida, lute pela vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.